Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um Pode Tudo em Cena e hoje a gente vai falar sobre um livro que tem encantado a muitos, que é A Santidade de Deus, de Robert Charles Spurgeon, um teólogo americano, tá? Então, vamos conversar sobre a profundidade desse livro. É um livro de muita profundidade e muita sensibilidade e que eu recomendo a todos que estão buscando, né, ler esse livro. Eu recomendo a leitura desse livro, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a resenha do livro. Então, continuando aqui o nosso tema, né? Por que eu escolhi esse tema, né? Esse livro, A Santidade de Deus? Porque esse livro, ele desmistifica o termo santidade, né? Porque as igrejas insistem em resumir a santidade como se fosse só não beber, não usar droga, não fazer sexo, não ir para carnaval, não frequentar festa, não botar um biquíni e ir para praia, né? Tem muitas igrejas aí que festa é proibido. Você não pode nem sequer comemorar o seu aniversário, né? Eu não vou citar aqui o nome das igrejas porque não é esse o objetivo do vídeo, julgar religião nenhuma, né? Mas o conceito de santidade, lendo esse livro, eu descobri que é muito mais abrangente. Esse livro me marcou profundamente porque nós temos uma ideia errônea ou uma vaga ideia do que é santidade, né? Nós, seres humanos, a gente não tem acesso à santidade, né? Nós somos destituídos dela. Nós perdemos, né? Fomos destituídos da glória de Deus e, portanto, não temos ideia do que é ser santo, né? Até porque essa palavra santidade virou uma ofensa, né? Para muita gente. Santidade, o chamado para ser santo, virou uma ofensa, né? A gente não gosta muito de ouvir essa palavra, não é? Vindo das igrejas, ouvindo de um pastor, ouvindo de um líder espiritual, a verdade é que a gente não gosta nem de ouvir essa palavra porque soa como uma ofensa, né? Tipo assim, quem é você, né? Para falar em santidade, ou para mencionar, ou para tocar nesse assunto, né, já que todos nós somos fracos, cheios de brechas e pecadores, né? Mas a verdade é que a gente que quer se aprofundar, nos mistérios, né, do Senhor, a gente tem intenção, né? Pelo menos intenção a gente tenta, né? A verdade é essa, a gente tenta ser justo, a gente tenta ser sincero, a gente tenta perdoar, né? A gente tenta ser gentil, a gente tenta ser bom, a gente tenta ser generoso, né? A gente tenta ser honesto, a gente tenta não pagar o mal com o mal, a gente tenta, mas a verdade é que a gente não consegue, né? A gente não consegue, porque até o próprio São Paulo de Tarso, né, e Martinho Lutero, todos eles que falaram muito em santidade, eles sucumbiram, né? São Paulo falou, Senhor, me ajude porque eu faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. Repetindo, São Paulo falou, eu faço o mal que eu não quero, né? Primeiro ele pediu ajuda ao Senhor, né, que ajudasse ele nessa batalha espiritual entre a carne e o espírito, porque ele continuava fazendo o mal que ele não queria, né? E deixando de fazer o bem que ele queria fazer, mas ele não conseguia, assim como Martinho Lutero, né? Santo Agostinho, todos falam em santidade, né? Todos leram, se aprofundaram, né, nos mistérios do Senhor, todos eles, e tiveram esse conflito, né? Diante de Deus, diante da santidade divina, eles tiveram esse conflito, né?
que é essa santidade que a gente não consegue compreender, né? Essa santidade de Deus, né? Que, inclusive, muitos se afastam da igreja, se afastam de Jesus e se afastam do cristianismo porque rejeitam essa palavra, santidade, né? Mas o que vem a ser santidade? Primeiro que a gente nunca vai ter acesso a ela, né? Nós nunca vamos ter acesso a ela. Mas por que eu me interessei por esse livro? Porque esse livro me fez entender o que é a verdadeira santidade do Altíssimo, né? A santidade de Deus é uma coisa que está tão distante da gente, né? A própria palavra ser santo, santo significa ser separado, né? Ser santo significa ser separado, porque é algo puríssimo, é algo tão puro, tão limpo, tão bom, tão digno, tão iluminado, tão do bem, que ele é separado. Então, santo significa ser separado, né, de tão puro, cristalino, honesto, justo. É o significado de uma palavra primitiva, né? Santo. Mas e aí, se a gente não consegue cumprir esse desafio, que é o chamado, né? Que o Senhor nos chama para a gente ser santo. O Senhor chama a gente para ser santo. Mas a verdade é essa, né? Que se Paulo de Tarso, São Paulo, não conseguiu, Martinho Lutero não conseguiu, né? Santo Agostinho não conseguiu, né? Aí como é que nós, que somos pobres mortais, que não chegamos nem a sequer, né, chegar a perto de penetrar os mistérios do Senhor, como é que a gente quer ser santo? Então, pelo menos eu desisti, né, de querer ser santa, né? Então, assim, não estou fazendo concurso para ser santa, do que apenas você não beber, não se drogar, não cometer promiscuidade sexual, né? Tem gente que alega que é santo, que não bebe, não usa droga, não pratica sexo, né? É casadinho, bem casado, né? É um bom cidadão, paga seus impostos, trabalha, mas vive no inferno, né? De ódio, de inveja, né? De falta de domínio próprio, né? Pessoas arrogantes que adoram apontar o erro do outro, né? Adora focar no erro do outro e esquece de trabalhar o dela, né? Então, essas pessoas dizem, eu não sou mais do mundo, eu não pertenço mais ao mundo, porque eu não cometo mais os pecados da carne, entendeu? Mas existem os pecados ocultos, entendeu? Que a santidade do Senhor não aceita, né? O ódio é oculto, a inveja é oculto. Você não vai ver tão facilmente quanto você vê uma pessoa sentada em um bar se embriagando, entendeu? Você não enxerga o que está no coração do outro, como você vê uma pessoa cheirando cocaína, fumando maconha, se embriagando em um bar. Você não enxerga, porque são os pecados do coração, os pecados ocultos, entendeu? E essas pessoas vivem alegando santidade, né? Vivem dentro da igreja, mas faz da vida do irmão um inferno. Então, quando a gente valoriza mais os pecados da carne, os pecados externos, que são possíveis, né, identificar porque são externos, o comportamento mostra, a gente se ilude esquecendo daqueles pecados ocultos, né, que é a ira, o julgamento, a calúnia, a maledicência, né, a inveja, o ódio. Então não adianta se iludir achando que os pecados externos é pior que os pecados ocultos, né? É lógico que a pessoa que está em busca da santidade, ela não vai viver caída na rua, embriagada, drogada, né? Transando com Deus e o mundo. É lógico que a pessoa que opta por uma vida de santidade, pela busca de santidade, não vai viver um estilo de vida fazendo isso frequentemente, né?
cometendo esses erros frequentemente. Mas ser santo, segundo a palavra diz, é muito mais do que isso. Né? É você buscar a renovação da sua mente o tempo todo, 24 horas por dia, não se conformando com um modelo de comportamento mundano do mundo, né? Não se conformando com esse modelo que está aí, né? Que 99% das pessoas praticam, né? E continuam praticando, porque todo mundo pratica. Então as pessoas continuam praticando, né? Achando normal. Né? Então é a gente não se conformar com essas práticas, que não se resume só aos pecados da carne, os pecados contra a nossa carne, os pecados contra o nosso corpo. Se embriagar, se drogar, ser promíscuo, sexualmente promíscuo, glutonaria, né? Segundo a palavra, todos esses são os excessos. Mas as pessoas esquecem do pecado contra o outro, entendeu? E essa era a prática dos fariseus. Eles eram externamente limpos, a roupa deles era impecável, eles não cometiam nenhum excesso, dava dízimo de absolutamente tudo, né, que eles recebiam, né, abominavam a prostituição, abominavam os ladrões, os bandidos, os publicanos, as prostitutas, né? Mas Jesus chamava eles de sepulcro caiado, é aquele sepulcro bonito, né? Que tem naqueles cemitérios antigos, o sepulcro bonito, que tem uma construção em cima, todo azulejado, mas dentro tem o quê, gente? Ossos de gente morta, né? Por dentro eles eram morte, era só morte. Tanto é que crucificaram Jesus, né? Não conseguiram, eles não foram aptos para ver a pureza de Jesus, a divindade em Jesus, né? E condenaram Jesus. Então, essa prática da santidade precisa ser profunda e constante, uma renovação constante, né? No entendimento, e principalmente a gente não pode esquecer que a gente só é justificado através do sacrifício de Jesus na cruz, porque a gente vai continuar. Esse é que é o problema. A gente, eu, vou continuar errando. Antes de eu levantar, todo dia, eu oro sinceramente. Eu sou sincera com o Senhor. Eu oro e peço a Deus que me ajude a levar aquele dia sem pecar. Né? Mas isso só dura até eu me bater com a primeira pessoa perturbada que aparece na minha frente. No meu juramento, entendeu? Na hora que eu me bato com a pessoa, aquela pessoa narcisista, né, controladora, irada, que adora apontar o defeito do outro, adora apontar os erros do outro, aí na mesma hora eu esqueço o juramento que eu fiz, e aí a minha língua, aí eu peco com o quê? Com a minha língua. Se a gente ouvir um desaforo, ou um julgamento, que a gente acha que seja injusto, né, que a pessoa está sendo injusta com a gente, grosseira, faz um esforço enorme, né, para não pecar, aí a gente vai ficando tão sufocado com aquele esforço que a gente faz para não pecar, que a gente pega, escorrega e comete um pecadão. E esquece da busca da santidade, né, e dá aquele escorregão, não é? E aí que a gente, quando abre a boca, bota tudo para fora logo, né, para cima da pessoa, e cadê? Num instante a gente perdeu, né, a busca pela santidade, né? A pressão psicológica diante dos confrontos, né, que a gente geralmente tem com o outro, não deixa. As pressões sociais não deixam, né? Porque quando eu me vejo diante do confronto, pá, já explodi com a língua. E olha que eu sou uma pessoa longânima, entendeu? Eu sou uma pessoa paciente, né? Eu sou tida como uma pessoa pacífica. As pessoas me acham pacífica, boba até. Ai, Tânia, você é muito boba. Manda logo essa pessoa. Entendeu? Você realmente vai ficar aí ouvindo. Manda logo essa pessoa se plantar. Mas não, eu ainda tenho paciência. Porque vem de um exercício, né? Vem de um exercício. Mas chega uma hora, não tem jeito, querido. Não tem jeito.
É como se fosse uma abertura que tem no meu bote salva-vida, entendeu? Uma abertura, uma brecha. Porque eu pego com a minha língua, porque é onde está provavelmente a minha vulnerabilidade, né? Eu sou vulnerável pela minha língua. Então, para mim não ser promíscua sexualmente é fácil. Para mim não me embriagar até cair é fácil, né? Não usar droga, não cheirar cocaína é fácil pra caramba. Mas quando chega na hora do embate com o outro, não chega na hora do outro, de eu me, né? Confronto com o outro, eu pego na língua. Fala. Com certeza, na fala. Então isso, essa vulnerabilidade minha, eu tenho que vigiar 24 horas por dia. Né? Porque, graças a Deus, esses pecados mais grosseiros, de abusar, cometer excesso contra o meu corpo, eu não vejo mais sentido, né? Nesse estilo de vida. Né? Mas o que está em oculto, que é a indignação, a ira, quando o irmãozinho que não está na luz, né? Ou então está buscando também, mas não está conseguindo. Aí quando a gente, né, se bate com ele, que leva a rebordosa, a gente aí peca. E eu quero dizer também que a gente precisa se defender dessas pessoas, né? Eu pelo menos me defendo sempre com a fala, né? A gente não pode se calar diante das injustiças, não é isso que a Bíblia manda também, a gente se calar diante das injustiças. O objetivo não é esse, não é virar saco de pancada de ninguém. E nós precisamos saber nos defender, né? Mas aí é que está, entre você se defender e pecar pelo excesso, não é? Agredindo o outro, aí é que está a diferença, né? Entre se defender e pecar pelo excesso, machucando, agredindo e ofendendo o outro. Então a gente tem que baixar a cabeça depois, que a gente baixar a cabeça diante de Deus e mais uma vez pedir perdão, entendeu? Mais uma vez a gente fica assim que nem cachorro quando o dono briga, né? O equilíbrio por causa do outro, dos excessos do outro, né? Eu tenho a minha reação humana, é óbvio. É você conseguir dominar a língua. Você dominando a língua, você já está, entendeu? Então, eu não consegui dominar a minha ainda. Porque o fruto do Espírito Santo, um dos mais importantes, é o domínio próprio. É você ter autodomínio. Não consegui dominar a minha ainda. É uma brecha, né? Eu peço em nome de Jesus que Deus tenha misericórdia, que continue me dando o discernimento e a perseverança, né? Para eu continuar na luta contra essa fraqueza da carne. Porque as outras a gente supera, né? A gente supera até porque não combina mais, né? Não combina mais você viver embriagado, não combina mais você se drogar, não combina mais você sair por aí transando com Deus. Né? Tem certas coisas que não combinam mais. Mas a gente não tem jeito. Porque os fariseus não faziam nada disso e mandaram matar Jesus. As piores pessoas que já passaram sobre a terra foram os fariseus. Né? Porque mandaram matar o Filho de Deus. Aquelas pessoas que viviam ali, sempre aquele modo certinho de ser, né? Justificados, porque eles achavam que ser justo era só obedecer os mandamentos de Moisés. Só que nos mandamentos de Moisés não tem a graça de Deus, não tem a misericórdia de Deus. Né? É só lei. No mandamento de Moisés, as pessoas só viviam pela lei. Não existia a graça. A graça veio com Jesus, né? A compaixão, né? Veio com Jesus. Então, você pode estar com a vida equilibrada como for, mas, só dar um exemplo, você está todo sujo de cocô e vem mandar o outro tomar banho, entende? Não vai funcionar. Porque é assim que Deus vê a gente. A gente todo sujo de cocô, mandando o outro tomar banho.
É assim que Jesus fica lá de cima vendo a gente, entendeu? O Pai fica lá de cima vendo a gente. Falando do outro o tempo todo, criticando o outro o tempo todo, apontando os defeitos do outro o tempo todo, né? Não tem jeito. É como se fosse uma abertura que tem no meu bote salva-vida, entendeu? Uma abertura, uma brecha. Porque o mundo é como se fosse um oceano em que a gente corre o risco de afogar o tempo todo. Entende? O tempo todo a gente corre o risco de se afogar. Mas o único bote salva-vida que existe para a gente não se afogar, eu digo espiritualmente falando, é o sacrifício, é aceitar o sacrifício de Jesus, é abraçar Jesus. E ficar ali, ó, abraçadinho nele, errou, corre para ele, errou, corre para ele, tornou errar, tornou correr para ele. Né? Porque qualquer bote salva-vida, qualquer colete que você for pegar, tá furado, você vai afundar. Seja religião, né? Seja qualquer modo de você querer se sentir justificado, né? Sem pecado, seja através da religião, seja através de você ser um pai de família exemplar, uma mãe de família exemplar, um pastor exemplar, um padre exemplar, um trabalhador exemplar, entendeu? Nada disso salva ninguém. A vida é isso, é esse oceano o tempo inteiro, a gente se afundando, cada brecha dos cascos, das rupturas que tem no casco do bote salva-vida que a gente agarra, entendeu? Que não é Jesus, né? Aí você pega e se agarra na profissão, se agarra na família, se agarra na carreira brilhante, né? Uma celebridade brilhante, maravilhosa, amada por todos, mas aí escorrega, né, onde quer que seja, e peca. Então não adianta a gente buscar essa justificação fora da graça, da misericórdia divina, que é Jesus. Entendeu? Então, e isso é o tempo todo, é uma prática constante. É uma prática constante, entendeu? Você peca e cai na real que você pecou. Pesei a mão, né? Falei demais, explodi. A tal da ira, né? Você fica indignado e tudo, mas aí você volta pra cruz de novo. Torna a voltar pra cruz. Porque não adianta, porque você não vai deixar de ser humano. Não vai deixar de ser humano, né? Então, é isso aí. Qualquer bote que você se agarrar vai estar furado. Esse exercício precisa ser vigoroso, precisa ser diário, porque não existe promessa de santidade que vá se cumprir. Já nos foi negado isso, né? O Deus já falou, vocês já foram destituídos da minha presença, da minha glória. Todos já foram destituídos da minha glória. Portanto, todos vocês são pecadores. Aí é por isso que, de vez em quando, a gente leva um choque. O pastor matou a criatura, estava pregando ali para os casais, mas matou a esposa. Crime violentíssimo que a gente viu recentemente. Né? Ou então a pastora, aquela que foi deputada, matou o marido. Entendeu? A gente fica em choque. Por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda que não adianta esses ícones de santidade, seja pastor, seja padre, seja papa, seja esses ícones, né, de santidade, não existe. Só Jesus não pecou. Só ele é puro, só ele é o reflexo de Deus aqui na terra. Não existe outro meio, entendeu? Então, esse livro, para mim, foi muito importante eu ler esse livro, né? A Santidade de Deus, tá? R.C. Sproul é o nome do teólogo, porque diminui um pouco a pressão também de eu tentar querer ser perfeita. Essa pressão diminui, né? Você não vira uma pressão mais, vira um compromisso, né? De você correr para a cruz diariamente. Porque diariamente a gente peca, porque está lá na palavra que diz que Deus aceita o pecador. Ele aceita o pecador.
entendeu? Mas aquele que é justificado, né? Que sabe que Jesus que justifica ele. Ele aceita o justificado, o pecador justificado por Jesus. Esse já está aceito. Agora aquele que zomba, que renega, que não quer, né, a salvação em Cristo, esse já está condenado. Porque não vai ter saída para ele. Né? Esse já está condenado previamente. Ele renegou a salvação em Cristo. Então, eu trouxe esse livro, que a princípio fala da santidade divina, né? Essa é a introdução, né? Esse livro, nós falamos aqui sobre a introdução, né, do que significa santidade de uma forma mais abrangente, versus a santidade que o homem pode atingir, né? Que é uns com os outros, né? Na convivência uns com os outros, que é onde nós somos mais desafiados. Eu sugiro a leitura para todos que estão em busca, né, de uma vida espiritual sadia, sem paranoias, sem neuroses, né, sem deixar de curtir a vida, né, sem deixar de curtir a criação de Deus, que foi o de mais maravilhoso que Ele nos deixou, né? Não podemos deixar de curtir a praia, o mar, né, estar com as pessoas em festas. Não é esse. Santidade não se resume a isso, né? Santidade se resume, vai muito mais além disso, né? É a proposta do livro. A graça, que Tonho Sena vai falar sobre a graça, né? Vamos voltar com Tonho Sena para falar sobre a graça, né? E vamos passar para a segunda parte do livro no próximo vídeo veremos que para entender a santidade de Deus, nós primeiro precisamos entender a justiça de Deus, né? A graça, a misericórdia de Deus e também o conceito de pecado, né? Então, precisamos entender esses 4 conceitos para entender a santidade divina, tá certo? Beijo a todos, até a próxima com o nosso Pode Tudo em Cena e voltaremos em breve. Ele foi sempre será. 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 Se você quer se libertar, com Jesus você tudo pode. Viva Jesus!